Este é um pequeno resumo do livro Terra Papagaio. No início, o eu lírico denominado Cosme Fernandes agradece seus dentes por ajudá-lo a comer, sorrir para as senhoras e abrir garrafas. Ele também fala de seu pai que perdeu uma perna, lutando pelo reino. Como reconhecimento, ganhou algum dinheiro que investiu em especiarias. O eu lírico, com seu professor de latim, foi a um castelo certa vez, onde ele conheceu uma moça chamada Lianor, que juntos se beijaram e fizeram um ao outro juras de amor. Lianor envia a Cosme Fernandes 12 rosquinhas. Quando seu tutor vai averiguar, só encontra 11 e faz com que Cosme confesse o seu ato. Porém, ele acidentalmente acaba confessando que seduziu Lianor. Ele foi preso e só não foi condenado à fogueira por conta de um álibi que esse mesmo tutor forneceu a ele, e ele foi levado de Lisboa, onde morava, para bem longe por uma embarcação. O eu lírico começa a escrever um diário de viagem onde conta tudo o que acontece, desde o que come até o que acontece com os doentes. Cosme é mandado consertar uma das velas da embarcação. Lá de cima ele avista uma terra, na qual desce juntamente com outros homens e tentam pregar a palavra. 7 desses homens são escolhidos para ficar nessa ilha enquanto os outros seguirão a viagem, e o eu lírico é um desses homens escolhidos para ficar na ilha. O eu lírico conta um pouco da história de vida de cada um que ficou naquela ilha. No início eles passaram fome até que um deles foi atingido por cocos lançados por macacos. Ele comeu esses cocos e deu também aos seus amigos. Eles se auto-intitularam governantes da ilha, e Lopo de Pina, um dos homens que ficou, intitulou esta terra de Terra dos Papagaios, que hoje é o Brasil. Para lutar pela coroa da Terra dos Papagaios, Lopo de Pina e Bacharel, que é o eu lírico, que foi denominado assim pelos seus amigos portugueses, lutam com remos e golpes falsos. Mais tarde, Bacharel ganha a luta e é atingido por um dardo que o deixa inconsciente, lançado pelos gentios que já viviam naquela terra. Eles foram levados até as ocas onde moravam os gentios. Bacharel se casou com a filha do chefe e eles tinham, um dos que estavam com Bacharel tinham alguns gostos exóticos para relacionarem-se com suas esposas gentias. O eu lírico fala que algumas letras não existem na linguagem daqueles gentios, que são chamados de tupiniquins. Ele faz um breve dicionário de algumas palavras que ele conhecia, e um pajé da tribo dos tupiniquins batalha contra os sete portugueses em nome do seu Deus. No final, os 7 acabam ganhando, salvando e curando alguém de uma enfermidade. O eu lírico fala que ele e um amigo tinham vontade de voltar para Portugal. E outro desses amigos já conhecia muitas palavras da tribo dos tupiniquins e às vezes era procurado para ensinar como se pronuncia alguma palavra. Eles saíram para pescar, os 7 saíram para pescar e voltaram por conta de uma gritaria na sua tribo e viram seu povo dos tupiniquins, que agora pertencia a ele, lutando contra outros gentios. Sem saberem lutar, eles entraram na batalha, mataram alguns inimigos. Bacharel bolou uma estratégia que levou seu povo gentil à vitória. Alguns dos inimigos foram capturados e comidos assados pela tribo dos tupiniquins. Alguns deles se casaram, todos eles se casaram, aliás, porém Gil Fragoso não teve filhos. Ele conta também que os tupiniquins comem seus adversários por acreditarem que assim irão adquirir a força dos seus inimigos. Em uma certa batalha, que Bacharel bola mais uma estratégia para levar seu povo à vitória, a estratégia em forma de A, que consiste em levantar uma rede para machucar os inimigos e esperar o ataque de alguns arqueiros. Gil Fragoso, o qual tinha algumas esposas, morre, e ele pede a Bacharel que cuide de suas esposas. Alguns prisioneiros da tribo dos Tupinambás, o qual o povo tupiniquim ganhou a vitória graças à estratégia de A bolada por Bacharel. Alguns dos prisioneiros fogem porque existem poucos guardas. Então algumas mulheres são postas para correr em volta da oca que estavam os prisioneiros, para eles acharem que tinha muitos guardas e assim não tentariam fugir. Mas um tempo depois, uns navios chegaram
a Terra dos Papagaios, e os prisioneiros foram trocados por facões e armas e até galinhas para diminuir a superlotação. Também um trapiche foi construído para facilitar as trocas. Logo, as mulheres da tribo dos Tupiniquins acabam por usar espelhos e colares e por achar que um dia aquela boa terra viraria uma cidade. Um de seus amigos, João Ramalho, acaba por ir com Tibiriçá e sua gente, que eram também outros nativos. Acaba por ir para a terra dele e lá ele se casa com todas as filhas do chefe. Para ouvir cantar os filhos de Antônio Rodrigues, é construída uma espécie de capela, que nela é posto uma cruz para simbolizar o Filho de Deus. Também em um ataque contra os adversários, dessa vez uma estratégia em forma de O. O Giacomo Ross, um dos homens que ficou na ilha, vai comemorar a vitória e cai de cima da árvore, batendo com a cabeça, e quando acorda, ele come formigas e entra em buracos achando que é um tatu. O eu lírico, em ordem alfabética, constrói um bestiário dos animais que existem na Terra dos Papagaios. Um homem chamado Cristóvão Jacques acaba por chegar na Terra dos Papagaios e fica lá alojado com sua tropa por algum tempo. Quando ele parte, deixa seu subcomandante, Pero Capico, e diz que todos devem obedecer às suas ordens. Se um arranhão estiver nele, os parentes de Bacharel e Bacharel pagarão com as próprias vidas. Bacharel vai ganhando a amizade de Pero Capico e não aguenta e fala do tráfico de prisioneiros, o qual Pero Capico pede 1/5 a cada venda. E depois ele divide os 6 amigos portugueses, um pedaço, 6 não, desculpe, aliás 5, porque Giacomo Royas ficou juntamente com Bacharel. Ele divide cada um pedaço de terra. Lopo de Pina fica com o melhor pedaço por passar muito tempo bebendo cauim, que é uma bebida dos gentios. Bebendo bastante com ele, foi ganhando sua amizade e ficou com a melhor parte. Quando parte rumo a seu novo pedaço de terra, o eu lírico é prometido por Pero Capico que receberá 2 canhões e 20 homens bem armados para proteger a sua terra. Com o passar do tempo, alguns navios vão passando perto do lugar que ele denomina Cananéia, e mais uma vez ele constrói um mini trapiche para ficar fazendo trocas. E logo os homens não mais procuravam a antiga terra dele, que ele tinha denominado Paraíso, que agora se chamara São Vicente. Ele também leva consigo Giacomo Royce e o chefe Francisco de Chaves, que mais tarde se casa com a primeira filha de Bacharel, Mbiracê. Com o tempo elas querem conhecer o mundo e Bacharel manda em Manaus seu genro e sua filha. Bacharel pega uma encomenda de 800 escravos e para isso ele conta com a ajuda que espera até hoje de Pero Capico. Ele manda uma carta, mas como resposta ele recebe que agora Lopo de Pina que comanda São Vicente. Depois, Bacharel convida o Lopo de Pina para uma celebração. E para surpresa de Bacharel, o Lopo de Pina realmente aparece contando que não é mais o líder de São Vicente. E depois de fazer as pazes com o Bacharel, Lopo de Pina, no meio da madrugada, foge junto com o comprador dos 800 escravos, levando um baú chamado de Divina Providência por Bacharel, que já em algumas trocas ele pegava algum dinheiro também. Bacharel também mata um homem para conseguir ler cartas enviadas por seu genro, Francisco de Chaves, e por sua filha mais velha, Mbiracê. Bacharel é avisado por meio de uma carta por seu genro que uma esquadra forte chegará até Cananéia, porque Lopo de Pina contou para o rei que um homem estava fazendo muitas mercadorias para estrangeiros que não eram portugueses. E acabou que a esquadra realmente chegou. E Bacharel teve que fazer referência a esses homens. Ele chamou seus antigos amigos portugueses para se aliarem contra Lopo de Pina, mas teve sua proposta recusada. Martim Afonso de Souza, que foi o capitão da esquadra que veio sobre o Brasil, acaba por dar títulos de honra aos ex-amigos portugueses de Bacharel, que se juntaram à corte portuguesa. Bacharel e sua primeira esposa
são convidados para um jantar na casa de Lopo de Pina, que mais uma vez ficou sob o controle, fornecido por Martim Afonso. Junto ao convite, são enviadas algumas vestes para que eles não fossem nus para a celebração. E na casa maior, denominada a Casa de Lopo de Pina, uma mulher trazia a bandeja com o alimento. E, para surpresa do eu lírico, a mulher era sua amada Leonor, na qual ele beijou há um tempo atrás. O bacharel também recebe uma carta de Lopo de Pina, dizendo que ele tem uma semana para deixar as terras que lhe pertencem. O eu lírico fica muito irado por conta do recado que recebeu de seu ex-amigo Lopo de Pina. Ele resolve não obedecer a ordem, junta seus homens para uma batalha, que são encorajados por Giacomo e Royce. Giacomo e Royce prepara seu laxante maligno e uma parte dos inimigos são convidados para uma celebração. Eles bebem o cauim com o laxante maligno e morrem. Depois disso, os homens de bacharel, partem uma parte pelo mar em uma nau, que é uma embarcação, e outra parte pelos matos. Ao chegar, os homens de Lopo de Pina são surpreendidos de duas maneiras, já que seus homens estavam divididos em dois grupos. Depois, o bacharel consegue, conjuntamente com alguns de seus homens, capturar seu inimigo Lopo de Pina dentro de um baú e também leva consigo Leonor. Depois eles ateiam fogo em São Vicente. O eu lírico realiza seu sonho de se casar com Leonor. Até então, ele tinha 12 filhas e achava que só poderia ter filhas. Então, Leonor lhe conta que estava grávida, depois que eles se deixaram. E ele tem um filho chamado Vasco Brandão, que é mercador de negros. Depois de terem ateado fogo em São Vicente, Bacharel sabia que uma esquadra ainda muito mais forte do que a que já veio viria, e eles não conseguiriam vencê-los desta vez. Então, ele e seu povo partiu do Brasil. Mas Giacomo e Royce, por estar com problemas mentais, resolveu que ia ficar. No meio do caminho, no oceano, a embarcação que estava Bacharel e seu povo foi pego por uma forte tempestade, que os deixou sem comida. Então, Bacharel come cozido seu inimigo Lopo de Pina juntamente com seu povo.